Fala pessoal, beleza? Davi Rocha na área aqui para mais um vídeo no Bacontástico, seu canal favorito do YouTube. Eu vou trazer para vocês, pessoal, nesse vídeo, um conteúdo diferente do que a gente vem fazendo usualmente aqui no Bacontástico, tá? E a gente vai atender a uma tag passada por mim, pela Larissa, lá do console cor-de-rosa, que é chamada de Gamer Tag. Sim, a Gamer Tag, ela é uma tag compartilhada agora lá no YouTube, entre os YouTubers, que foca numa busca por um conhecimento maior dos próprios YouTubers, ou seja, das pessoas que estão no YouTube fazendo vídeo e tal, como a gente aqui do Bacontástico. Eu, Bruno Sofia, Marina Sofia e o Gustavo também, as pessoas que participam do canal Bacontástico no YouTube. Então eu tô aqui para responder as perguntinhas que são feitas nessa tag sobre eu enquanto gamer. Vamos começar? Primeira pergunta, qual o seu jogo favorito de todos os tempos? Fácil, Final Fantasy VII. Sim, Final Fantasy VII, um RPG do PlayStation original, que para alguns, não só para mim, né, para alguns também é um dos jogos favoritos de todos os tempos, porque assim como o Mario fez pro 64, pro Nintendo 64, ou o próprio Zelda no Ocarina of Time, o Final Fantasy VII mudou as regras do jogo no que diz respeito aos RPGs, que são um dos meus gêneros favoritos. Então eu acredito que hoje todo RPG que é lançado em 3D, ele tem que dedicar um pouco a conquista daquele jogo, daquele lançamento ao Final Fantasy VII, que foi o jogo que marcou a entrada dos RPGs no reino 3 dimensões. Segunda pergunta, qual é o seu jogo favorito atualmente? Engraçado, não tem nada a ver com RPG, muito menos com consoles ou Final Fantasy VII. Meu jogo favorito atualmente é o OlliOlli 2, Welcome to Hollywood, que está disponível hoje para PlayStation 4, acredito que para Steam, se não me engano, acho que ele é um indie game também disponível na Steam, e para o PlayStation Vita, que é onde eu estou jogando. Terceira pergunta, qual o seu gênero de jogo favorito? Falei já de Zelda, falei de Final Fantasy VII, escolhi Final Fantasy VII como meu jogo favorito de todos os tempos, então fica fácil entender, né, e já assumir, né, já pensar que o meu estilo de jogo favorito é, se não outro, os RPGs. Quarta pergunta, há quanto tempo você joga videogame? Desde que eu me entendo por gente. Sei lá, tenho 27 hoje, jogo desde os 7, então faz uns 20 anos aí. Qual o primeiro jogo que você jogou? Cara, eu sinceramente não lembro direito do nome do jogo. Era um jogo pro Atari ou pro Master System, eu não lembro direito, que você meio que pilotava uma nave, que dava aqueles tiros por cima das bases inimigas. O jogo era bem mal feito por conta da época e tal, mas eu me diverti muito. Mas, dos primeiros jogos que eu joguei que eu lembro, o título, sem dúvida nenhuma, California Games pro Mega Drive, tá entre a lista aí dos mais jogados pelo Davi criança. Sexta pergunta, qual jogo você dedicou mais horas? Aí tá um empate entre Final Fantasy VII e The Legend of Zelda Ocarina of Time. Eu lembro que eu passei coisa de uns 5 meses, 6 meses por aí, só com Legend of Zelda, batalhando para entender o que os personagens falavam em inglês, porque eu não entendia nada na época, né? E tentando conseguir vencer os dungeons, vencer os chefões na base do vamos testar isso aqui, vamos testar isso aqui, vamos testar isso aqui para ver se dá certo. Então é um empate, Final Fantasy VII e Ocarina of Time. Sétima pergunta, qual foi a sessão de jogo mais longa que você já passou? Eu acho que foi Ocarina of Time também. Eu lembro que eu tinha muito tempo livre quando eu era criança e eu tinha uma brincadeira que eu fazia, um costume que eu fazia com a galera lá do prédio, onde eu jogava videogame, junto com eles, da gente, todo final de semana, zerar Ocarina of Time, depois que a gente tinha descoberto, né, como fazer pra matar o Ganondorf e tal. E eu acho que você deve demorar o quê? Umas 4, 5 horas pra finalizar Ocarina of Time de uma vez? Então eu meio que passei esse tempo jogando direto durante vários finais de semana aí, enquanto eu tinha o game lá em casa quando era criança. Oitava pergunta, qual o seu desenvolvedor de games favorito? Bom, antigamente a resposta era bem fácil, seria a Squaresoft, por ter títulos como Final Fantasy como um dos games que ela distribuía e desenvolvia. Hoje em dia, depois das cagadas que eu acho que a Square Enix fez, com Final Fantasy XIII, que particularmente eu detesto, Final Fantasy XI também, que eu achei muito ruim, os Dragon Quest, que atualmente eu não acho que estejam tão bons assim quanto antigamente, eu não acredito mais que seja a minha desenvolvedora favorita. Então eu acho que hoje em dia eu gosto muito dos jogos que a Naughty Dog faz. No caso aí, a série Uncharted e hoje em dia a série The Last of Us. Qual o seu herói favorito?
Cara, essa é complicada também de responder. Mas eu acho que tá... Engraçado, eu tenho vários heróis favoritos que eu me recordo aqui. Em épocas diferentes da minha vida. Já foi o Mario, já foi o Link, já foi o próprio Cloud do FF7. Mas hoje em dia, pela influência que a Marvel tá tendo na cultura pop, né? E eu, por ser um amante do cinema também, gosto muito dos heróis da Marvel no cinema. Em especial, o Robert Downey Jr. como Tony Stark e o Chris Evans como Capitão América. Apesar de eu também ter gostado muito do que o Chris Pratt fez com o Star-Lord, né? Com o Senhor das Estrelas no Guardiões da Galáxia. Então são esses três hoje em dia. Qual é o seu personagem mais odiado? Essa é fácil, mas eu acho que a pergunta não vai agradar muitos de vocês. Eu detesto o Crash Bandicoot, ou Bandicoot, não sei o nome dele direito. Não gosto, eu acho um personagem muito bobo, cartunesco demais, e meio que ele tenta aproveitar os louros aí que Mario e Sonic conseguiram no comecinho da década de 90, mas ele acabou sendo, na minha opinião, o último ou a última tentativa de um mascote de uma desenvolvedora, no caso a Sony. Então por isso pra mim ele meio que acaba sendo o meu personagem mais odiado. Se bem que ele não é bem odiado, mas ele é o que eu menos gosto. Tá vindo pra frente, né? Sério? Tá correndo com a cabeça. Sério? Aqui? Tá. Qual console ou consoles você possui? Hoje eu tenho um PlayStation 4, um PlayStation Vita e um computador, né? E um Nintendinho que eu guardo aí como meu xodó, que tá desligado, mas que toda vez que alguém pergunta, poxa, você tem um Nintendinho? Eu digo, tenho e tá funcionando. Vamos lá em casa jogar? Qual foi o seu primeiro console? Atari, seguido logo depois de um Master System. Aquele com detalhezinho vermelho, que eu acho que tinha Alex Kidd na memória, não lembro. Lembra do Alex Kidd? Qual foi o seu sistema ou console favorito e por quê? Cara, apesar de ter falado aí do Nintendo 64, apesar de ter falado também do PlayStation com o Final Fantasy VII, eu acho que o console que eu mais passei tempo jogando e que eu mais gostei ou que me rendeu mais momentos agradáveis foi o PlayStation 2. Tinha muito jogo, uma biblioteca absurda de títulos bons e eu joguei o PlayStation 2 numa época que eu tinha dinheiro, porque eu estagiava ou porque eu fazia algum bico e eu tinha tempo livre, porque eu estava na faculdade. E na faculdade a gente consegue fazer, tirar leite de pedra e conseguir tempo quando não tem. Você prefere jogar com personagens femininos ou masculinos? Masculinos, e não me pergunte o porquê. Eu simplesmente não tenho identificação com personagens femininos. Talvez porque eu não sou uma menina, né? Vai saber. Você segue guias, facts, detonados durante a sua jogatina? Cara, eu tento o máximo possível não seguir, mas eu confesso que quando o jogo já tá meio que enchendo meu saco, ou quando eu tenho muito pouco tempo pra jogar, eu acabo apelando pra um vídeo no YouTube ou pro GameFAQs.com. Você já foi a alguma convenção de games? Não, mas aguardem novidades, porque esse ano eu e a equipe do Bacon Tástico vamos estar numa. Qual a gente não pode revelar ainda, mas aguardem novidades. Qual o jogo que você tá mais ansioso pra lançar nesse ano? Cara, eu particularmente não sei dizer a vocês. Eu tava ansioso pelo Uncharted e eu acabei de saber que o Uncharted foi adiado pra 2016. Realmente não sei. Half-Life 3? Qual a sua melhor memória de um jogo? Bom, sem dúvida nenhuma o final de Kingdom Hearts 2, o final de Super Mario 64 pro Nintendo 64, óbvio. Spoilers, o Mario mata o Bowser. E, uma das favoritas, uma cena do Metal Gear Solid 3, onde o Snake tá subindo por uma escadaria bem longa, vertical, bem longa, e enquanto ele tá subindo, tá tocando no fundo o tema principal da série. Qual a sua pior memória de um jogo? Bom, não sei, difícil falar de uma pior. Eu penso de uma maneira tão positiva em relação a games, sabe? Eu não tenho aquela visão crítica demais, em que algo tá certo e algo tá errado. Eu sou extremamente crítico, mas eu tendo a olhar para os videogames com, sei lá, com um sentimento muito positivo. Então eu acho que as piores memórias que eu tenho de games são quando eu perco alguma coisa, uma disputa, sei lá. Então pode ser tanto FIFA, quando eu perco um jogo, Mario Party, quando depois de estar bem pertinho de vencer você perde,
ou então durante uma partida de Street Fighter. Eu não gosto muito de perder quando eu jogo. 20ª pergunta e última, com qual personagem você mais se identifica? Aí é meio que um mix entre personagens da Square, dos RPGs da Square. Eu costumo me identificar muito com o Cloud, pela honra e pelo posicionamento que ele tem perante as adversidades aí do jogo, né, que aparecem pra ele. O Squall, porque apesar de não ser um cara muito calado, eu sou muito introspectivo em determinadas horas. E o Sora também, do Kingdom Hearts, por ser às vezes esse cara meio paspalho, meio bobão assim, que quer mesmo é se divertir, sorrir, ver as outras pessoas sorrindo também. Bom pessoal, essas foram as minhas respostas da Gamer Tag aqui no Bacontástico. Eu queria agradecer a Larissa do Console Cor-de-Rosa pela indicação. Obrigado mesmo, eu não fazia ideia dessa Gamer Tag e eu fiquei super feliz em participar dela. E eu queria fazer o convite pro meu parceirão, Bruno Sofia, ou Barbudo Veludo, para participar também dessa Gamer Tag. A gente vai gravar um vídeo com ele, respondendo também essas 20 perguntinhas aqui sobre o perfil dele enquanto gamer. Valeu galera, é isso aí, a gente se vê por aqui no Bacontástico. Não esqueça de curtir esse vídeo e compartilhar com quem você gosta ou com quem você acha que vai gostar dos conteúdos que a gente traz aqui no YouTube toda semana. Tchau!